Boa noite, bem-vindos a mais um Conecta Faculdade Unimed. Eu sou Maurício e estarei com vocês na próxima hora, acompanhando e aprendendo um pouco mais sobre Alzheimer e a importância da linha do cuidado com o idoso. Antes de apresentar as nossas convidadas dessa noite, eu gostaria de falar da nova parceria da Faculdade Unimed com a plataforma da Hub Hospitalar by Informa Markets. É uma plataforma de conteúdo e de desenvolvimento para o segmento da saúde. A Faculdade Unimed será o agente de um repositório de conteúdos, debates, eventos e network para o Sistema Unimed dentro da plataforma, integrando profissionais do Sistema Unimed, alunos, professores e comunidades a mais de 4.000 usuários ativos com as maiores empresas e indústrias da área da saúde. O start dessa parceria começa agora com o Conecta Faculdade Unimed, o primeiro evento de muitos que a gente pretende realizar dentro da Hospitalar Hub. E vamos estender essa parceria para as singulares do Sistema Unimed, com toda a gama de funcionalidade e de potencialidades. Portanto, fiquem atentos às nossas redes sociais, acompanhem as nossas publicações e participem dos nossos eventos. Vocês que já estão inscritos aqui na Hospitalar Hub, podem mexer aí na plataforma da maneira que acharem interessante. Ela funciona como uma espécie de rede social, então vocês podem adicionar pessoas nos contatos de vocês, acompanharem outros eventos por meio da agenda que vocês viram aí na home da Hospitalar Hub, e assim, acompanhar vários conteúdos que são bem focados para o segmento da saúde. Seguindo o nosso evento, o Conecta Unimed de hoje tem como tema Por que falar de Alzheimer? A importância da linha do cuidado com o idoso. Nos últimos anos, estamos vendo o aumento do número de idosos diagnosticados com Alzheimer. No Brasil, são mais de 1 milhão de pessoas que vivem com alguma forma de demência. Em todo o mundo, ao menos 44 milhões de pessoas vivem com demência, tornando a doença uma crise global de saúde que deve ser resolvida. Um diagnóstico de Alzheimer, ele muda a vida da pessoa portadora da doença, além da vida de seus familiares e amigos. Mas, atualmente, há informações e suportes disponíveis. Ninguém precisa enfrentar a doença de Alzheimer ou qualquer outra demência sozinho. E para falar desse tema aqui conosco, hoje a gente tem a coordenadora do curso EAD de Incapacidade Cognitiva e Alzheimer, a enfermeira Raquel de Souza Azevedo. Boa noite, Raquel. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso Conecta Faculdade Unimed. Obrigada, Maurício. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Nós vamos ter um bate-papo delicioso. Beleza, obrigado, Raquel. Aqui conosco também temos a doutora Mariana Santos Lira Corte Real, médica geriatra, preceptora de residência médica em geriatria no Hospital das Clínicas da UFMG e membro associado e titulado da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Boa noite, doutora Mariana. É uma honra tê-la aqui conosco também essa noite. Vale lembrar que o curso sobre incapacidade cognitiva e Alzheimer é uma parceria entre a Faculdade Unimed e a HelpMind. Já está disponível em nosso site para compra. Esse curso totalmente EAD, com carga horária de 8 horas e certificação, tem como objetivo capacitar cuidadores, familiares, técnicos de enfermagem, enfermeiros e equipe multidisciplinar acerca de todas as medidas que envolvem os cuidados da pessoa idosa de forma clara e objetiva, com foco na prevenção, na detecção precoce de alterações, no retardo do declínio funcional e das complicações advindas dos desconhecimentos dos principais problemas que envolvem a saúde e a pessoa idosa. Portanto, fiquem com a gente até o final, pois a gente tem uma surpresa para os inscritos aqui hoje no Conecta Faculdade Unimed. Bom, para darmos início aos nossos trabalhos aqui, eu vou convidar a professora Raquel e ela fará uma apresentação sobre o tema e também vai falar um pouquinho sobre o curso de Alzheimer. E só para a gente começar, Raquel, eu vou fazer a pergunta que é o tema da nossa transmissão de hoje. Por que falar de Alzheimer é tão importante? Obrigada, Maurício. Então, para mim é um grande prazer. Estou muito feliz com todo mundo que está aqui participando, as pessoas que conseguiram fazer suas inscrições, porque meu WhatsApp está assim, ó, tá bombando de gente querendo participar e as inscrições já se encerraram. Então, Maurício, por que falar de Alzheimer? Porque o Alzheimer, você acabou de falar, a gente está vivenciando aqui uma pandemia do coronavírus.
E nós vamos vivenciar em breve uma grande epidemia, uma grande pandemia de Alzheimer. E o que nós vamos fazer com isso? Né? Sendo que o coronavírus é uma doença temporária, curta, e a demência não. A demência pode durar de 2 a 20 anos. Então, quer dizer, a gente tem que estar atento a isso, e eu acho que é um privilégio quem já está aqui, porque você, cuidador, que já se inscreveu, já é um grande diferencial, né? Eu estou muito feliz dessa parceria, Maurício, que a gente fez com a Faculdade Unimed, da HelpMy. Por quê? Porque a HelpMy, ela surgiu para solucionar esse problema. A gente consegue conectar cuidadores a familiares que precisam de cuidados. E qual que é a grande dificuldade? Por que surgiu essa ideia? Porque eu sempre trabalhei com idoso e várias famílias me pediam cuidador. Do outro lado, vários cuidadores desempregados me pedindo plantão, me pedindo ajuda. E eu falava, gente, por que eles não se conectam? E uma das grandes respostas que a gente descobriu a essa pergunta foi justamente a falta de capacitação. Então, na grande maioria, a gente vê que os cuidadores, eles já fizeram um curso de cuidador há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, e nunca mais se capacitaram. E nós, da área da saúde, né, Mariana, a gente tem que se capacitar o tempo todo. Então, se eu não aprender a lidar com Alzheimer e com as demências, como é que a gente vai lidar com essa epidemia toda que vem por aí? Porque sem o cuidador, eu não consigo, porque é o que você falou, Maurício. O Alzheimer é um diagnóstico do paciente e da família. Às vezes a gente fala que a família, às vezes ela sofre mais do que o paciente, né? Então, Mariana, a gente não está te ouvindo, está mudo. Vê se tá... Agora. Agora sim, agora sim. Vocês me perdoem antes, o áudio não estava legal. Para mim é um grande prazer estar aqui. Raquel é uma grande amiga e parceira na geriatria. Parabenizar a faculdade Unimed, né, por esse evento, junto à HelpMy, que eu acho que vai fazer a diferença na vida de muitos familiares. E como a Raquel fala, muita propriedade, né, em relação a toda a vivência que ela tem, em relação a necessidade emergente, né, de capacitação dessas pessoas para uma doença que tem números exponenciais, né, aí que a gente vai ter ao longo dos anos. Então, é realmente muito importante a capacitação e o entendimento do cuidador familiar, que seria a pedra angular nesse tratamento, né, Raquel? Exatamente. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, vamos ver se vai dar certo aí. Vocês estão vendo? Sim, Raquel. Sim, tá ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, não está passando. Peraí. Foi? Então, Maurício, aí, por que falar de Alzheimer, né? Então, aqui, olha o que esse gráfico fala para a gente. Existe uma... Peraí, deixa eu só mexer aqui. Ok. Então, o que esse gráfico fala para a gente? Que existe essa projeção de número de casos de demência nos países desenvolvidos, que é o que está de lilás, que a gente vê aqui que foi devagar, teve um pequeno aumento, mas ele se manteve ali estável, né? Um pequeno crescimento. E o que está em rosa é o crescimento, a projeção de casos de demência nos países em desenvolvimento, ou seja, o Brasil, né? A gente está justamente no gráfico nessa linha rosa. Então, olha o crescimento que a gente está tendo, enorme, e que a gente ainda vai ter pela frente. Nós chegaríamos a mais de 100 milhões de pessoas com demência em países em desenvolvimento até 2050. Ou seja, está aí. Está aí, né? A gente já está em 2022 praticamente, e a gente está tendo esse número crescente de pessoas, de pacientes com diagnósticos de demência. E quem vai cuidar dessas pessoas? É você, cuidador. Por quê? Porque as famílias estão menores, têm menos filhos para criar, a mulher está no mercado de trabalho, então o cuidador ele precisa de se capacitar, ele precisa de treinar, ele precisa de estar apto para cuidar dessa pessoa. E aí, engraçado. Bom. Então aí eu pergunto, como que a gente pode mudar esse cenário? É uma pergunta engraçada, né, Mariana? Porque a gente pensa assim, a demência, né, o Alzheimer é uma doença crônica, degenerativa, a gente não se sabe ainda exatamente o que causa, não se sabe ainda a cura.
E como a gente pode mudar esse cenário? Porque a gente precisa de mudar esse cenário. Então, alguns estudos mais recentes mostram que antes da demência de Alzheimer se iniciar, existe um período que a gente chama de pré-clínico. E depois ele vem seguido por um período de comprometimento cognitivo leve, que é o CCL que a gente fala. Então, é importante que a gente consiga fazer alguma coisa para a gente mudar esse cenário aqui, para que a gente não deixe essa curva do Brasil crescer tanto e tão rápido. Como é que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Então, em primeiro lugar, a gente tem que prevenir a demência. É engraçado, né, Mariana? Mas a gente precisa. Como é que a gente vai fazer para prevenir a demência? Na verdade, né, Raquel, isso é mandatório, né? É aquele paciente que chega no nosso consultório, que, né, nos procura e fala, doutora, meu pai ou minha mãe é portador de demência, e eu tô com medo de eu ter a demência. Então, é aquele drama, né? Até a gente sabe que ele vivencia, ele de perto a evolução daquela doença, ele vê a deteriorização de todas as funções cognitivas, desde o prejuízo de memória a todo, né, um declínio funcional daquele paciente, ele te pergunta, o que eu posso fazer por mim? Né? Então, assim, eu acho que a grande chave é quando eu entendo que é uma doença que ela aumenta, né, com fatoridade, que a gente vai falar aí, e o que eu posso fazer para prevenir? A gente vai falar alguns dos fatores, né, Raquel, que podem contribuir. Exato. Então, uma das questões é prevenir a demência. O segundo fator é a gente fazer um diagnóstico... Raquel e Mariana, eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho tá. que vem muito desse momento. Tá. O Alzheimer, ele é hereditário? Ele tem chances de ser hereditário? Como é que a gente pode fazer isso? E se ele é hereditário, a gente falando aí de prevenção, o que a gente tem hoje de técnicas para prevenir ou para saber se eu tenho alguma tendência a desenvolver o Alzheimer? Sim, o Alzheimer, um dos fatores de risco é sim a hereditariedade, tá? Então, assim, se eu tenho parentes de primeiro grau, né, pais, mães, que têm diagnóstico de Alzheimer, sim, eu tenho que ligar uma luzinha, mas não necessariamente, né, Mariana, esse paciente vai desenvolver uma demência. A gente já tem alguns que é exatamente isso aqui que a gente vai falar aqui, ó, a gente prevenir a demência ou antes da demência, com exames ou intervenções. A gente não tem muita coisa ainda, tá? A gente tem exames que detectam o gene, que a gente pode ver se você tem essa genética, mas se eu virar para você e falar assim, aos 40 anos, olha, você tem o gene que vai desenvolver uma demência. E aí? O que fazer com essa informação? Exatamente, né, Raquel? Na verdade, Maurício, a gente tem fatores assim que contribuem para aumentar a incidência, ou seja, novos casos de demência. Fator idade, a Raquel vai falar, é um dos principais fatores. Quanto mais envelhecemos, mais aumentamos a chance. O fator mulher, porque as mulheres vivem mais, né? A gente tem o censo IBGE 2018, que a mulher vive mais ou menos 84 anos. Então, é uma outra pergunta que eu tinha aqui mesmo, porque eu li que as mulheres têm mais tendência a desenvolver o Alzheimer do que o homem. Eu ia perguntar por que desse motivo. E existe o fator gênero por conta realmente de viver mais. Então, com aumento da expectativa de vida... Aqui, Mari. Os homens falam que são as mulheres que estão matando eles, mas não é não, tá? A gente vive mais porque a gente se cuida mais, tá bom? E, na verdade, assim, vivendo mais, né, Maurício, a expectativa de vida aumentando, aumenta aí o aparecimento de doenças crônico-degenerativas, e são fatores que vão caminhar junto. E é exatamente o que a Raquel falou, existe o fator genético? Sim. Normalmente, quando o paciente tem esse fator genético, né, em família, né, de primeiro grau, parentesco, tudo, o aparecimento da demência ela é mais precoce. Isso acontece, que a gente fala que é pré-senil, às vezes, um pouquinho antes de 65 anos, com o aparecimento de sintomas. Mais que 60 anos, a gente fala que é de caráter idiopático, ou seja, sem causa conhecida, né, muito esclarecida. E aí a Raquel fala muito bem, assim, a gente sabe que tem vários genes, né, pré-serina 1, pré-serina 2, vários genes que estão associados ao aumento do risco de demência, só que não necessariamente você vai expressar esse gene. Então, às vezes fala assim, ai, doutora, eu tenho algum mapeamento genético, eu quero saber, tá, em primeiro lugar que eu não tenho cura, então eu não tenho tratamento a ofertar.
E, em segundo lugar, você fala assim, é caro, é um exame caro. E aí eu vou sofrer de forma antecipada, não sabendo se eu vou ter a doença aí a longo prazo. Então, assim, tem vários filmes, né, que já tiveram, que falam disso, né, não tem nem como, não sei se eu posso citar aqui, mas, assim, de familiares que fazem o exame, que, na verdade, assim, fazem o exame numa idade jovem, que a gente não sabe se vão ter o desfecho final, que é o aparecimento da doença. Enfim, isso aí são várias discussões, né, Raquel? Mas em ambiente científico, assim, hospitais universitários, onde a gente tem pesquisa, a gente faz, né, genes em amostragens específicas populacionais, né? E aí, um outro fator importantíssimo que, assim, se vocês entenderem isso agora, para mim, assim, a live já acabou, que é fazer o diagnóstico precoce. Então, isso é muito importante. E por que tem tanta dificuldade em fazer o diagnóstico precoce? Porque as pessoas ainda acham que esquecer é normal da idade. Não é. Não é normal da idade. Você, cuidador, você, familiar, você que está assistindo a live agora, conhece alguém de 90 anos ou mais, ou de 100 anos, que é lúcido, que é independente, que tem autonomia? Então, quer dizer que esquecer não é normal da idade. Então, gente, isso é um grande dificultador do diagnóstico, né, Mariana? Porque assim, as pessoas acham que, mas com 90 anos tem que estar esquecido mesmo. E aí não procura o médico, não procura ajuda. E quando chega a procurar ajuda, já está numa demência mais avançada. Então, gente, o que é a demência? A demência é a perda do funcionamento harmonioso das funções cognitivas, da nossa memória e do comportamento. E isso acaba comprometendo a autonomia e a independência do indivíduo. Ou seja, não é apenas um esquecimento, é um esquecimento que compromete as minhas atividades do dia a dia. Por exemplo, um exemplo assim, bem simples, para vocês entenderem. Eu esqueço, ai meu Deus do céu, eu esqueci que ontem foi aniversário da minha irmã. Mas eu não esqueço de tomar banho. Eu não esqueço de comer. Eu não esqueço de controlar o meu dinheiro, de pagar as minhas contas. Então, assim, um esquecimento que traz prejuízo para a minha saúde, que traz prejuízo para as atividades do dia a dia. Então, por que falar de Alzheimer? Aqui, ó, porque a prevalência está estimada entre 5 a 7% da população idosa no geral e vai aumentando com a idade. Ou seja, ela vai dobrando a cada 5 anos, podendo chegar de 30% a 50% em idosos com 80 anos ou mais. Ou seja, quanto mais a gente vai ficando idoso, mais chance de desenvolver uma demência. E aí eu queria só abrir um parêntese aqui, porque a gente lida, né, Mariana, com muito diagnóstico inadequado, porque falou que é demência, as pessoas já acham que é Alzheimer, e não é. A gente tem vários tipos de demência. A principal é o Alzheimer, mas a gente tem a demência vascular, a frontotemporal, a corpus de Levy, a demência associada ao Parkinson e as demências de causas potencialmente reversíveis. Então, é muito importante, gente, que esse diagnóstico seja bem feito. Por quê? Porque o tratamento de cada uma vai diferenciar um pouquinho. Então é importante, e aí quando eu pergunto assim para o médico, doutor, qual é o exame que faz o diagnóstico de Alzheimer? O exame é o que você fala para o médico. Né, Mariana? Estou enganada? Mas não existe assim um exame que me comprova. É o que o cuidador fala, é o que a família fala, ou seja, é um diagnóstico clínico, não é isso? Na verdade, Raquel, você coloca muito bem pontuado, e no curso, no módulo da incapacidade cognitiva, a gente fala muito bem isso para vocês, em relação a o que é normal e o que não é normal em relação ao esquecimento. Como a Raquel pontua, o esquecimento, que seja o prejuízo de memória e das outras funções cognitivas que levam a impacto e funcionalidade, ou seja, papai não faz mais as coisas como fazia antes, não vai mais ao banco, não mexe mais com o dinheiro, se perdeu em locais, né, conhecidos, isso já nos levanta uma luz vermelha, né, Raquel, para ter algo errado, né? Então, assim, aí a gente passa a fazer uma entrevista em que a gente conversa dessa memória, desse prejuízo, né? A gente fala que é uma avaliação cognitiva que a gente faz com o paciente, com a família, e a gente faz também a testagem e pede aí os exames. E é interessante isso que a Raquel fala. A grande causa aqui, a gente está assinalada, é a demência de Alzheimer. A gente fala que é a grande fatia do bolo, né? 50% a 60% dos casos.
E como a Raquel muito bem fala, é um diagnóstico clínico, ou seja, é um diagnóstico de exclusão. E para eu ter esse diagnóstico clínico, em primeiro lugar, eu tenho que ter uma boa entrevista com um familiar cuidador que conheça. Olha o seu papel aí, familiar cuidador, dando essa informação para o médico. No curso a gente até fala, né, Raquel, o caderninho para você anotar o que você está percebendo, o que está esquecendo, compara como era antes, entrevista outros familiares, o que vocês acham de mamãe e papai, como é que ele está, qual a percepção de vocês. Isso nos ajuda muito, né? Manda áudio antes para o médico, para o enfermeiro, para ajudar, isso ajuda demais. Então, o diagnóstico de Alzheimer é um diagnóstico de exclusão. Por que é um diagnóstico de exclusão? Porque primeiro eu peço os exames de sangue, que são exames laboratoriais, em que eu excluo, né, aqui colocado muito bem pelo slide da Raquel, com as causas do time, e na tomografia de crânio sem contraste. A Academia Americana de Neurologia fala somente uma tomografia já consegue já avaliar e excluir outras causas. Um tumor craniano, uma hidrocefalia de pressão normal, né, alguma alteração em glândula da base que justifique uma doença de Parkinson, enfim, as outras causas, né? Exatamente. E aí, o que a gente já falou, o envelhecimento é o principal fator de risco. Então, quanto mais velho, quanto mais idoso eu vou ficando, mais chance. Portanto, apesar de ser frequente, não é a regra. E tampouco pode ser considerada normal da idade, né? Então, isso é o mais importante. E vocês que estão aqui nessa live hoje, vocês estão tendo uma informação que eu vou falar para vocês, tem muitos profissionais que não têm, profissionais da área da saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. A gente escuta ainda muitos pacientes que chegam para a gente e falam: nossa, Raquel, mas eu procurei um médico, e o médico falou assim: ah, mas com 90 anos, 85 anos, é normal esquecer. Não é, né? Porque eu conheço muitos idosos, eu conheço meu pai que está aqui comigo, que tem 87 anos e que não está esquecido. Dá notícia de tudo da política, ele controla o dinheiro dele, ele faz as contas todas, então não é normal da idade esquecer. Porque se fosse, todos os idosos com 80 anos estariam esquecidos, né? Então, gente, começou a esquecer, tem alguma coisa de errado? Procure ajuda. Tem que procurar ajuda. E qual é o profissional? É o geriatra, é o médico, para ajudar no diagnóstico, né? E aí, lá na pergunta, Maurício, quais são os fatores de risco? A idade avançada é o primeiro, então quanto mais idoso, mais chance. A hereditariedade, o sexo feminino, que a gente já falou, a baixa escolaridade ou atividade intelectual, o trauma crânioencefálico, aí vem hipertensão, diabetes, lipidemia, depressão, sedentarismo, obesidade, tabagismo e alcoolismo, a hipoacusia, ou seja, a dificuldade em ouvir, né? Por que isso é tão importante? Porque a pessoa que está ouvindo pouco, ela acaba ficando de lado das conversas, vai se distanciando das informações, o baixo engajamento social e a poluição do ar. Então, doutora Mariana, se esses são os fatores de risco, lá no segundo slide, quando eu pergunto como é que a gente pode prevenir a demência, eu posso falar que é atuando nesses fatores? Exatamente, Raquel, excelente. Na verdade, esses fatores de risco são 12 fatores de risco que saíram no Lancet 2020, que é uma revista muito importante no nosso meio acadêmico, né, científico, e aí ela mostra realmente que a gente já conversou um pouquinho. Como eu previno essa demência? Né? E aí a gente vai abordar esse familiar, esse cuidador que vem e fala assim, olha, eu tô com medo, né? Eu estou vendo, vivenciando essa doença, eu vejo como é que é dramática essa evolução e eu tenho medo de eu também poder ter esse desfecho. Bom, a idade avançada e hereditariedade a gente já falou, né? O sexo feminino, ou seja, mais mulheres porque envelhecem mais. Agora, coisas importantes, né, Raquel? Engajamento social, ou seja, pessoas que são engajadas em atividades na comunidade, que desafiam o seu cérebro, ou seja, que viajam, fazem grupos, né, comunitários. Agora, na pandemia, infelizmente, com uma mudança muito grande desse padrão, pessoas que têm escolaridade mais elevada ou que desafiam o seu cérebro ao longo da vida, né? Isso também tem um fator protetor. O fator escolaridade é muito protetor. E uma coisa que eu queria deixar aqui, Raquel, nunca se esqueça. Você que é portador de hipertensão, de diabetes, de alteração de colesterol, alteração tiroidiana,
tem que controlar essas doenças. É o que a gente fala do controle de comorbidades crônicas, ou seja, acompanhe com o seu médico regular. Por quê? Porque a gente tem que saber que existe uma etiologia, uma causa de demência que se chama vascular. Ou seja, o paciente ele pode ter os derrames, os AVCs, né? E isso também ser um dos fatores do prejuízo de memória e de outras funções cognitivas. Então, acompanhar com o seu médico, que seja na atenção primária, que seja o médico né, que seja um geriatra, ou que seja um médico clínico que te acompanhe, um cardiologista, isso é fundamental, para que sejam ajustados os medicamentos, para que seja introduzida uma dieta para controle do peso, né, Raquel? Combatido aí em relação ao combate ao abandono do tabagismo e do etilismo, enfim, todos são fatores muito importantes. Então, na verdade, a prevenção de demência, Raquel, é um conjunto de fatores de mudanças de hábitos de vida, né? Então, assim, eu tenho que entender o que pode levar e o que eu posso fazer para mim. Será que eu posso engajar numa dieta? Será que eu posso engajar no exercício físico regular? Ou seja, é toda uma mudança aí em relação a colher dias, né, e um futuro melhor. Eu acho que é mais ou menos assim o raciocínio. Raquel, só um instante. Doutora Mariana, eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que tem uma interface com isso que você está comentando. A pessoa está dizendo que é a Lúcia, ela não falou de onde, que existem alguns jovens, né, algumas pessoas não com uma idade tanto avançada, que já apresentam aí um quadro de Alzheimer. A que se deve isso? Obrigado, Lúcia, pela sua pergunta, obrigada a todos presentes, obrigado, Maurício. Então, na verdade, jovens, assim, normalmente a gente fala inferior a 60 anos. A Raquel sabe, a gente trabalha junto, né, total parceria, e quando chega um paciente mais jovem, a gente já lamenta, né, Raquel? Poxa, ô Mária, paciente é para você, ó, super jovem e tal. Bom, Maurício, casos mais precoces, de pacientes assim, 45, 50 anos, mais ou menos, a gente tem algumas causas mais comuns. Por exemplo, demência frontotemporal. A demência frontotemporal, ela tem essa característica do aparecimento dela ser antes dos 60 anos. Né? E aí eu falo, né, que é o impacto que dá na vida do cuidador familiar, que normalmente são muito jovens. O cônjuge é jovem, os filhos ainda estão em idade universitária. Então, assim, há uma alteração, né, em toda a logística, em toda a rede social de apoio para dar suporte a esse paciente é muito impactante. E como a gente falou também, Maurício, existe sim uma etiologia, né, a causa de demência de Alzheimer pré-senil, quando tem associada a história familiar positiva, tá? Isso pode acontecer de uma forma de aparecimento mais precoce, tá? Outras causas, Maurício, por exemplo, um evento de AVC isquêmico, sabe, Lúcia? Por exemplo, um paciente que teve um infarto, um AVC, extenso, num local em que a gente fala que é um local estratégico de memória, esse paciente pode ter uma síndrome inicial de etiologia vascular, por exemplo, com 40 anos, né? Ou seja, nunca controlou diabetes, nunca controlou hipertensão, teve né, era tabagista e alcoolista inveterado, que a gente fala, ou seja, teve um evento muito precoce. Então, isso aí, tudo que varia é a coleta da história clínica. Quem é esse paciente? Qual é o fator de risco dele? Entender isso. E a gente fala, né, Raquel, o cuidador familiar ele é pedra angular nesse tratamento. Por quê? Porque é ele que nos ajuda a construir esse diagnóstico, sabe? Então, assim, a construir, a esclarecer, a nos ajudar, né, um caminho de desvendar isso aí e ofertar para esse paciente o melhor cuidado possível, né? Mais ou menos assim. Então, só pegando aqui um gancho na sua fala, né, Mário, que foi excelente colocação aí, o diagnóstico é você, o médico, ele fecha o diagnóstico, mas quem dá a dica do diagnóstico é você, cuidador, é você que convive com o idoso, porque quando eu falo assim, Mariana, meu pai ou minha mãe está esquecida, queimou a panela, saiu para a padaria que a gente mora há 30 anos e não conseguiu voltar para casa. O que eu estou fazendo? Eu estou dando diagnóstico de demência para o médico. Né? Somos nós, não tem um exame igual pressão alta, mediu a pressão está alta, diagnóstico. Não existe um exame para demência. Então, é muito importante que vocês estejam aqui participando com a gente dessa live, que vocês façam, aproveitem aí, diz o Maurício que tem uma surpresa aí para o final, vamos ver o que é, né, Maurício? Nem eu estou sabendo direito, mas aproveitem essa oportunidade, porque é desse cuidador capacitado, experiente, que nós precisamos no futuro.
né? Então, gente, o diagnóstico precoce a gente já falou que é muito importante. Existem 3 fases da demência. Opa, pulei aqui. Peraí um minuto. Existem 3 fases da demência na fase leve, moderada e avançada. Para cada uma dessas, eu tenho um cuidado diferente para cada uma delas, que vocês vão ver no curso. Não existe um tratamento medicamentoso que modifique a doença, né, Mariana? Assim, o que a gente fala muito do tratamento medicamentoso é que eu vou segurar para que essa demência evolua de uma forma mais lenta, mas não tem cura. E o medicamento, Mariana, eu gostaria que você falasse isso um pouquinho mais, ele é muito importante para na alteração de comportamento, que quem convive com paciente com demência sabe como é difícil lidar com a agressividade, com a briga na hora do banho, com a inversão do sono ciclo-vigília, ou quer dizer, ele dorme durante o dia e fica acordado durante a noite, as alucinações, os delírios. Então, quer dizer, os medicamentos, eles vêm muito para ajudar nesse sentido, né, Mariana? Exatamente, Raquel. Na verdade, a gente, quando a Raquel fala que não existe tratamento modificador de doença, não existe tratamento curativo, né? Diferente, por exemplo, se você dá um antibiótico, uma infecção, e você melhora aquele paciente de forma aguda, a gente está falando de uma doença crônica e incurável, infelizmente. Então, o tratamento, como a Raquel falou, o que ele oferta? Ele oferta melhora aí, retarda, né, a progressão da doença, ou seja, deixa a doença mais devagar, né, ela progride de forma mais lenta, tá? Além do que, melhora esse comportamento. O que a Raquel fala, e a gente fala bastante no curso, né, Raquel? Raquel, então, com a abordagem toda com outros profissionais, em relação a como abordar essa alteração de comportamento, que é desafiador, é extremamente exaustivo, é aquele cuidador que está exausto, sobrecarregado, que chega muitas das vezes para você deprimido, ansioso, e fala, doutora, eu não dou conta, né? Tá demais para mim. Então, o medicamento, ele te ajuda em relação a isso, em relação a melhorar esse controle de comportamento, tornar o paciente menos agitado, menos agressivo. É claro que a gente tem pacientes e pacientes, né, Raquel? A gente tem, a gente fala que tem os pacientes que é DEAdo bem, aquele paciente calmo, tranquilo, em que a gente consegue manejar de forma melhor e mais tranquila esses comportamentos, e tem outros pacientes que são realmente muito agitados, né, que realmente demandam muito, muito agressivos, de forma física, verbal, enfim. O tratamento, ele sempre é individualizado, tá? Mas o tratamento medicamentoso, a gente normalmente prescreve, né, exceto aí pacientes que tenham alguma contraindicação, né, ao medicamento. E aí, ao longo da patologia, a gente vai acompanhando até quando manter, até quando necessário iniciar outros remédios, né? Os remédios que a gente tem disponíveis se chamam rivastigmina, donepezila e galantamina, que são as medicações chamadas anticolinesteráseos, tá? Que atuam direto no sistema nervoso central, diminuindo aí essa enzima que se chama anticolinesterase. Raquel e Mariana, deixa eu só, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que tem ligação com isso que vocês estão falando. É da Gisele Lambert. No caso da demência vascular, um anticoagulante poderia ajudar a pessoa a voltar ao normal? Não, Maurício. Obrigado, Gisele, pela sua pergunta. Bom, a demência de etiologia vascular é a demência que ocorreu devido a um infarto, né, devido a um AVC. Pode ser isquêmico, pode ser embólico, ou seja, pode ser um êmbolo que saiu do coração e foi para o cérebro. Bom, normalmente esse paciente é um paciente hipertenso, diabético, e que aí ele pode utilizar, por exemplo, um antiplaquetário, que é o AS, a aspirina, ou ele pode usar um anticoagulante, por exemplo, se tiver uma fibrilação atrial. Tá, mas a gente tem que pensar que isso não é reversível, tá? A partir do momento que a gente tem um AVC, a gente tem perda neuronal daquela área. Aquela área simplesmente morre. E quando a gente descreve como AVC estratégico, ou seja, em determinado local, que seja responsável, por exemplo, pela memória, a gente não tem como voltar. O que acontece é que a gente consegue, de forma muito precoce, por exemplo, reabilitação precoce de fala com a fono, reabilitação fisioterápica em relação à marcha, né? Esses pacientes conseguem voltar. Alguns evoluem muito bem, outros nem tanto. Agora, infelizmente, Zélio, eu tenho que falar que não há anticoagulante, não há antiplaquetário que reverta um quadro de um AVC estabelecido, de um infarto lacunar que já tenha acontecido. Tá? Obrigada pela sua pergunta. Sua pergunta foi importante, Gisele, só para clarear um pouquinho mais, assim, o que a Mariana falou o neurônio que eu perdi, ele não volta.
né? Então, o neurônio que morreu, acabou. Então, a gente não consegue reverter isso, tá? Então, só para a gente voltar aqui, então, para vocês verem a importância do cuidador, ele é tão importante quanto eu fazer o diagnóstico precocemente, eu iniciar com o tratamento medicamentoso precocemente e abordagem comportamental. Sem você, cuidador, sem um cuidador capacitado, eu não consigo fazer nenhuma dessas terapias propostas para acima. Então, por isso que é importante você, cuidador, você, familiar, se capacitar para aprender a lidar com esse paciente. Não é fácil, né? Mas a gente está aqui para ajudar vocês. Então, gente, o curso, ele vai falar desse dia a dia com o paciente com Alzheimer, com demência. Por quê? Porque é fácil ir no médico, o médico me dá orientação, é fácil ir na sala da enfermeira, a enfermeira me dá algumas orientações, mas o dia a dia a gente sabe que não é fácil, né? Então a gente vai estar falando no curso sobre adaptação ambiental, como lidar, como o ambiente tem que estar adaptado para esse idoso, o banheiro, o vestuário, a importância da identificação do idoso, principalmente o idoso que sai e não consegue voltar para casa, a importância do registro do cuidador, do familiar, porque o médico vai fazer perguntas para a gente que às vezes a gente esquece, então eu preciso de registrar esse dia a dia. A rotina desse idoso, fazer tudo no mesmo horário, na mesma sequência, é muito importante para não gerar mais confusão para esse idoso. Como é a alimentação do paciente com demência, com Alzheimer, né? Tem paciente que come demais, tem paciente que não come, se você não der, tem paciente que acabou de almoçar e fala que você não deu comida para ele. Então, como lidar com esse tipo de alteração? A interdição e curatela e as alterações de comportamento, né? A perambulação, fenômeno do pôr do sol, alucinações, desinibição, a repetição. E nós vamos dar muitas dicas interessantes de como você, cuidador, que é isso que faz todo o diferencial, como você lida com todas essas questões no dia a dia e o estímulo de memória. Né? Então, assim, estimular a memória desse idoso é extremamente importante. Interessante, Raquel. Só uma coisa, quando você fala em relação à importância da capacitação do cuidador e do familiar, é quando eu entendo a doença, né? Quando eu entendo como é a demência, como ela evolui, o que é sintoma normal, o que não é sintoma normal. Em primeiro lugar, eu reporto ao médico com mais urgência o que eu acho que realmente está fora do padrão. Né? Exato. Então, quando eu entendo, né, e olha como é interessante quando a gente capacita, né, quando a gente melhora a nossa aquisição de informação, como que a gente ajuda a vida dessa pessoa, desse ente querido, ou desse, né, desse cliente, na verdade, que a gente está acompanhando. Então, eu acho que é importantíssimo levantar a importância dessa capacitação e desse curso em especial. Exatamente, porque a gente brinca muito assim que lá no hospital, assim, o médico hoje, às vezes a família sai meio desnorteada da sala do médico, nossa, minha mãe tem Alzheimer. Não, não se preocupe, a médica só deu um nome ao que vocês já estão vivendo em casa, né, Mariana? Então, assim, deu um nome, porque vocês já estão vivendo, mas o que a gente vai fazer agora? Treinar esse cuidador ou esse familiar para que o dia a dia não seja tão estressante, porque é muito estressante você lidar com um paciente que briga todo dia, que não quer tomar banho todo dia, que tenta fugir todo dia, que quer comer 3 pratos se deixar. Então, esse dia a dia que é difícil. E é isso que a gente quer ajudar você, familiar ou cuidador profissional. E até o profissional também, né, gente? Nesses cursos nossos tem muitos profissionais da equipe multi. O último curso que a gente fez de cuidadores aqui da Faculdade Unimed, a gente teve um número grande de médicos e profissionais da equipe multi fazendo. Então é importante que a gente entenda esse processo, que está vindo aí uma epidemia pela frente aqui no Brasil. Né? Então, gente, e sobre a linha do cuidado, o que quer dizer a linha do cuidado? Eu preciso de dar suporte para esse idoso, desde a hora do diagnóstico ou do pré-diagnóstico até a hora da morte desse paciente. Então, a linha do cuidado, ela quer garantir a continuidade e a coordenação desse cuidado. Como é uma doença que dura 20 anos, eu preciso de ter uma organização desse ambiente, de forma integral e integrada, tanto na atenção primária, quanto na secundária e na terciária. Né? Então, cada setor com seus momentos, mas é importante que a gente tenha, que a gente proteja
esse idoso, que a gente evite, gente, aqui ó, a prevenção quaternária, proteger esse indivíduo de tratamentos excessivos, de intervenções inapropriadas, tratando de forma ética, mas prevenindo a iatrogenia. O que é a iatrogenia? Acho que isso aqui dá um outro curso bem bacana, né, Mariana? O excesso de intervenções inadequadas no paciente. Então, eu pego assim, gente, um paciente acamado, já com múltiplas contraturas, um paciente com uma demência já avançada. Será que eu vou levar esse paciente para o CTI? Né? Se ele tiver alguma complicação, será que eu vou levá-lo para o CTI? Ou será que para ele o melhor atendimento é o cuidado domiciliar? Né? Então, eu preciso de dar suporte para o idoso, gente, desde o cuidado domiciliar, até o cuidado na atenção primária, que é o posto de saúde, até quando o posto de saúde encaminha para a atenção secundária, que são os ambulatórios, os centros de especialidade médica, até quando ele precisa... Pode falar, Mari. Volta só um slide, só para falar uma coisa. Olha que importante quando a Raquel fala da linha de cuidado e a gente fala da emergência, dessas epidemia das demências. Isso realmente é uma terminologia que está sendo muito usada, sabe, em artigo científico. E aí a gente fala de prevenção primária. O que é a prevenção primária? Prevenir a demência. A gente não falou dos 12 fatores de risco? Isso é prevenção primária. E quando a gente fala da capacitação de todos os profissionais de atenção primária, a gente passa, olha, vocês vão ser a porta de entrada, vocês vão ter que estar muito atentos a qualquer paciente que chegar aqui, porque o diagnóstico vai chegar até nós, né? Não vai chegar para o especialista, não vai chegar para o geriatra, para o neurologista, né? Ele vai chegar para o médico que estiver no centro de saúde. Então, essa prevenção primária é a prevenção que a gente está conversando desde o início. Como eu posso prevenir essa demência, de combate aos fatores de risco? Como que eu posso mudar os meus hábitos de vida para evitar esse desfecho? Primário não aconteceu, a demência não aconteceu ainda. E como a Raquel bem falou, a quaternária é evitar esses desfechos aí ruins, que seriam a iatrogenia, então, enfim, várias coisas que seriam aí desdobramentos, né, dessas complicações. Isso aí, ótimo, obrigada, Mari. Então, aí o cuidado quando o idoso já teve alguma condição de saúde, né, que deixou debilitado, então a reabilitação. Eu preciso de ter a porta aberta, esse idoso, quando ele precisa de uma urgência, ele tem que ter acesso a um pronto atendimento com visão para o idoso, porque é um local onde as intervenções são rápidas. Então, eu chego numa urgência, ele tem que ser atendido rápido, o médico tem que pensar rápido. E eu preciso de ter uma visão do idoso. Idoso não é um adulto de cabelo branco. Então, o tratamento do idoso, a abordagem do idoso, ela é especial, ela é diferenciada. Né? Tenho que ter um cuidado hospitalar quando ele precisar? Tenho que ter um CTI quando ele precisa? Claro que tenho, indicado da forma correta. E tenho que ter um cuidado paliativo bem integrado, que trabalhe de forma a dar... A gente pensa muito em qualidade de vida. Eu quero ter qualidade de vida, mas eu, Raquel, também quero ter qualidade de morte. Né? A gente está entre os países que mais se morre mal, se morre com dor, sendo que a gente tem recurso para que a gente possa dar a esse paciente um cuidado paliativo, um cuidado no fim da vida com dignidade, sem dor, ali perto dos seus familiares. Então, quer dizer, a gente tem que pensar nessa linha do cuidado desde o início do diagnóstico até o final do diagnóstico. Eu vou parar de falar aqui, né, Maurício? Vou deixar o pessoal responder. Estou aqui às ordens, meu e-mail está aqui. Se tiverem dúvidas, podem mandar para mim por aqui, podem mandar para a Mariana também por aqui. Então, estamos às ordens aí para responder as perguntas. Muito bom mesmo, Raquel. E a gente tem algumas aqui no chat aqui que a gente está recebendo. Tem a pergunta da Luana Tameirão. Qual é a diferença que há entre Alzheimer e corpus de Levy? Quer que eu fale, Raquel? Pode falar. Então, na verdade, são causas diferentes, né, de demência com apresentações diferentes. O Alzheimer, ele tem a apresentação mais com um prejuízo de memória e, às vezes, outras funções, por exemplo, função visoespacial, quando se perde, função executiva, quando dificulta fazer tarefas que antes fazia, né, alteração de linguagem, né, enfim, de várias funções cognitivas. Já o corpus de Levy, a grande diferença é que o paciente começa com alteração motora. Então, ele tem a memória legal no início da patologia,
Só que ele começa a ter alteração de marcha e equilíbrio, aquele paciente que parece até às vezes um Parkinson. Normalmente eles não tremem, são pacientes que são mais rígidos, né? Os braços, as pernas, tem uma marcha característica, que a gente fala de pequenos passos. E olha que interessante, né, Luana? Obrigado pela sua pergunta, porque é tão importante a gente, no diagnóstico diferencial entre as causas, contar essa cronologia de fatos, como aconteceu. E olha o cuidador familiar me ajudando. Não, doutora, deixa eu te contar. Primeiro ele começou a ficar estranho, ficou lento, lentificado para fazer as coisas. A marcha estava alterada, caiu na rua porque a calçada estava ruim, mas estava caindo várias vezes. Enfim, mas ele estava entendendo, ele continuava mexendo com dinheiro, fazendo as coisas, diferente do prejuízo de Alzheimer. Olha só, Luana, ela fala assim, doutora, ele está esquecido. Ele gerenciava todas as contas lá de casa, mas começou, entrou no débito de conta de luz, cortaram a luz lá de casa, olha só, prejuízo de memória vem primeiro. Então, lembra que o construto dessa história, de como aconteceu, é feito com o paciente junto com essa família, esse cuidador. Mais ou menos assim, né, Raquel? Sim, e posso dizer também que uma característica, né, Mari, da Corpus de Levi são o sono agitado, né? Muita imagem, o cuidador, o familiar vai falar para a gente de imagens reais, assustadoras, monstros. Então, isso tudo vai ajudando a construir o diagnóstico, né? Que é diferente assim da demência de Alzheimer. O paciente ele tem, a gente chama da síndrome das pernas inquietas, ele fica mexendo com a perna. Então, tem vários fatores que vocês vão falando para o médico, que vocês vão falando para a gente, e que vai montando esse diagnóstico. Mais perguntas aí, Maurício? Temos sim, temos sim. Temos aqui da Leidiane Martins. Boa noite. Já ouvi falar que o Alzheimer também aparece porque os neurônios vão acabando. Gostaria de saber se isso confere. Confere, doutora Mariana? Então, obrigada, Maurício. Obrigada, Leidiane. Na verdade, sim, existe uma perda neuronal. Existe uma perda, a princípio, em região temporal, que é a região principal aqui de memória, que a gente descreve como hipocampo, é onde se inicia a demência de Alzheimer. Olha a importância da gente pedir a tomografia, às vezes a gente já vê uma redução dessa área aqui, a gente fala redução volumétrica, né? Então, Leidiane, a gente tem morte neuronal, sim. A gente fala, né, Raquel, um pouquinho da fisiopatologia da doença, ou seja, como acontece, aonde acontece essa morte dos neurônios, né? Então, e na verdade a gente não consegue repor. É o que a Raquel falou, o neurônio que se perde, que se morre, infelizmente a gente perde a sua ação nessa região, né? Então, a gente, infelizmente, exatamente o que você se confere exatamente, a gente não consegue retornar a área e perda neuronal morta, perdida, tá? É isso que a Mariana falou. No curso, a gente vai explicar direitinho o que acontece, a gente vai mostrar uma figura para vocês que vai mostrar direitinho o que acontece no cérebro do paciente com Alzheimer. Então, ele vai ter essa perda de neurônio, vai ter essa perda da memória e de outras funções. Maravilha. Respondido aí, então, né, Leidiane? Obrigado pela sua pergunta, tá? Tem uma outra pergunta aqui da Ariane Silva. Estou acompanhando o idoso com Alzheimer. Por favor, me indique atividades para fazer com ele. Ah, são várias, Ariane, tem várias. Assim, tem que estimular o idoso, vários exercícios de memória, pode fazer jogos, quebra-cabeça, deixar um calendário à vista para ele marcar todo dia que é hoje, que mês que é hoje, que ano que a gente está, assistir jornal, assistir televisão. Isso que eu falei, depende muito da fase da demência que ele está, tá? Se ele está na fase inicial é um tipo de estímulo, na moderada é outra, na fase avançada é outro, os cuidados diferem. Mas, no geral, é assistir jornal, relembrar quem que é o presidente da República, o que está acontecendo, tem Jogos Olímpicos, então hoje o Brasil ganhou uma medalha. Isso tudo é estímulo de memória. E uma coisa muito importante é a gente conversar com a família assim, o que ele fez antigamente? Então, por exemplo, eu não gosto de cozinhar, tá? Não sei cozinhar nada. Se quando eu tiver 80 anos alguém me colocar para cozinhar, eu não vou aderir a esse estímulo. Então, eu tenho que fazer estímulo do que eu sempre fiz na minha vida, né? Então, o que ela gostava de fazer quando ela era mais jovem? E aí eu vou estimular de acordo com o que o idoso gostava. Baralho, dama, carteado, isso tudo faz parte de estímulo de memória, tá? Álbum de fotografia, então você vai pegar o álbum e vai colocar
Quem que é essa aqui? Essa é fulana, casada com, filha do senhor, casada com fulano de tal. Quantos filhos eles têm? 3. Como é que chama o mais velho, o mais novo, do meio? Isso tudo é estímulo de memória. Perfeito, obrigado, Raquel. Obrigado, Ariane. Mas a Ariane tem mais perguntas. Ó, a Ariane tá boa aqui nas perguntas. Ó. O que fazer quando alguns vizinhos não respeitam o idoso com Alzheimer e deixa ele agressivo? Como proceder? Então, pode falar, Mari. Então, na verdade, Ariane, obrigada. Isso é o que a gente conversou das diferenças em relação a ser uma patologia que apresenta diferente nos pacientes, né? Então, tem pacientes que são mais agressivos, que são mais agitados, e aquele que o vizinho, às vezes, pergunta, pô, o que está acontecendo? Vocês estão agredindo ele, né? E ele grita, pede socorro, vai polícia na sua casa, enfim. Em primeiro lugar, a gente esclarecer a doença, às vezes a gente emite até, Maurício e Ariane, relatórios, assim, da doença, da incapacidade, que isso é secundário a algo que tem essa alteração de comportamento com agressividade, com gritos, né? Ou seja, uma mudança do comportamento do que o idoso era antes, né? Então, é interessante a gente esclarecer isso aí para os vizinhos até, porque isso realmente às vezes causa um pouco de medo e até um pouco de espanto, assim, se isso é secundário à doença, se isso é normal, não é? Enfim, então às vezes a gente tem que emitir um relatório para deixar em casa, até por conta de problemas aí jurídicos mesmo, né, Raquel? E por isso a importância da gente deixar os vizinhos, os parentes, o dono da padaria, o gerente do banco, quando é dado esse diagnóstico, todo mundo que convive com o idoso tem que saber do diagnóstico, porque isso facilita. Eu tinha uma idosa que eu cuidei dela há muito tempo, que chegava de madrugada, ela começava com a síndrome do entardecer, eu quero ir embora para minha casa, eu quero ir embora, e abre janela, fecha janela, abre janela, fecha janela a madrugada inteira. Os vizinhos começaram a reclamar do barulho, e a gente eles fizeram uma reunião no condomínio, o filho da idosa foi, e contou para todo mundo, né, que ela tinha o diagnóstico, estava difícil de ajustar o medicamento, porque se aumentava muito ela prostrava, não saía da cama, se diminuía ela agitava, então que ela estava nessa fase de ajuste de medicamentos, e Ariane, muitas vezes o medicamento ajuda muito, né, Mari, nessas alterações de comportamento. Então tem que falar isso para o médico, tá? Porque se está tendo reclamação dos vizinhos, é porque provavelmente ele está gritando, ele está agitado, ele está nervoso, então, às vezes, ajustando o medicamento da forma correta, a gente consegue melhorar isso, tá? Uma coisa interessante, Raquel, um dos slides perdão, Ariane, um dos slides da Raquel foi falando em relação ao ambiente. Então, quando você fala do vizinho, o vizinho que não respeita o idoso com Alzheimer, deixa ele agressivo, é aquele ambiente, às vezes, que é muito ruidoso, né? Aquele vizinho que vive com festa, com música alta, é cachorro latindo, é criança. Isso, para o idoso que tem demência, é um fator, assim, confundidor pra caramba. Em primeiro lugar, o que é real, o que não é real, olha a hipoacusia, né? Ele não escuta bem o que está acontecendo, deixa ele mais agitado, deixa ele mais agressivo, sabe? Então, o ambiente que esse idoso está inserido é muito difícil. E quando você pergunta, Ariane, como proceder? É desafiador. É desafiador porque, na verdade, principalmente quando são casas muito próximas, quando são apartamentos, né? Então, assim, mudar na logística da vida do outro. Agora, o que eu posso te falar é que quando a gente fala, olha, ele é portador de uma doença, por favor, se puder contribuir em relação a isso, né? Isso piora o comportamento dele, será que você pode ajudar? Enfim, de forma aí a trocar, né, com as pessoas que estão mais próximas, porque o cuidado é mútuo, né, Raquel? É ajuda mútua de todos que estão envolvidos aí, né? Maravilha, meninas. E assim, o pessoal elogiando bastante aqui a nossa live, o nosso conteúdo, tá? Agradecer a vocês. Mas a gente tem mais uma pergunta aqui, da Luana Tameirão, novamente, ela mandando uma outra pergunta. Ó, atendo um idoso 3 vezes por semana, diagnosticado com corpus de Levy, e a esposa dele o mantém num quarto sem acesso ao entretenimento. Não tem TV, não tem um rádio. Para ele distrair, o que ela fala é que ele quebra tudo, mas não sensibiliza ao vê-lo totalmente isolado. Como posso propor a ela uma mudança de rotina para ele? Então, eu acho assim, Luana, é
muitos cuidadores vêm com essa queixa para a gente, assim, ai, tem coisas erradas na casa do paciente que precisam de ser arrumadas, precisam ser adaptadas. Então, em primeiro lugar, eu falo muito para eles o seguinte: antes da gente propor qualquer coisa, é muito importante que o cuidador tenha, que o familiar tenha confiança na gente, né? E isso já quebra um tabu de falar assim, idoso é ranzinza, idoso é resistente. Não, você também é resistente. Se eu entrar na sua casa e falar assim, esse tapete não pode ficar aqui mais, essa cama tem que vir para cá, tem que tirar isso daqui, tem que colocar isso ali, você também vai ser resistente, né? Então, assim, mas a partir do momento que eu te explico que eu tenho que tirar o tapete dali, porque se o idoso cair, ele vai ter uma fratura de fêmur, se tiver uma fratura de fêmur, ele vai para a cama, que você tem que mudar esse móvel daqui, porque a quina está perigosa, o paciente ele recebe a informação de outra forma. Então, em primeiro lugar, que eu acho, a gente nunca chega, né, Mariana, na primeira, na segunda consulta, querendo mudar tudo na vida do paciente. Primeiro eu ganho a confiança da família, primeiro eu ganho a confiança do paciente e depois, devagar, eu vou fazendo os ajustes, né? Então, assim, ele não pode ficar no quarto isolado. Não, ele está vivendo assim há anos. Devagarzinho você vai falando assim, posso levá-lo para ver as Olimpíadas? Vai ter um jogo de futebol agora, posso levá-lo para assistir comigo? Tá passando uma coisa interessante na televisão, posso levá-lo? Então, devagar, isso vai se ajustando. Você vai ganhando confiança da família e vai conseguindo fazer essas alterações. Eu acho que a dica é essa. Agora, qual que é a maior angústia da demência? Assim, eu fiz o meu mestrado nisso, minha pós-graduação nisso, o paciente está com pressão alta, tem remédio para pressão. O paciente está com diabetes, ele toma insulina, resolve a diabetes. O paciente está com dor de cabeça, toma remédio, melhor. O que eu faço para alteração de comportamento? Não existe receita de bolo, né? Então, a gente vai dar várias dicas para vocês no curso, mas a gente é no erro e acerto. A gente tenta um, não dá certo, a gente entra com outro, não dá certo, a gente entra com outro. Então, vai tentando devagarzinho, com carinho, com amor, que carinho e amor, onde tem Alzheimer, onde tem demência, não pode faltar nunca, né? Carinho, amor e conhecimento. A gente consegue devagarzinho. Só que eu queria complementar a Raquel, que falou muito bem, em relação ao seguinte, Luana, quando você me descreve que ele está num quarto recluso, porque ele quebra tudo, talvez isso seja uma alteração de comportamento, ou seja, ele fica agitado, ele quebra, e o que a Raquel falou, o corpo de Levi, ele tem uma coisa chamada alucinações visuais complexas, talvez ele esteja vendo coisas no quarto que não existem, isso pode piorar, deixá-lo mais agressivo. Uma coisa que eu te sugiro é que na próxima consulta você vá junto. E quando você for junto, você descreve o ambiente que ele está inserido e o tipo de comportamento que ele apresenta. Por quê? Porque isso pode ser medicado. Como Raquel fala, todo medicamento e manejo de comportamento é algo bem difícil, é algo bem desafiador para o médico geriatra, mas a gente tem que fazer individualizado para aquele paciente, para o contexto que ele está inserido. Então, talvez, Luana, na próxima consulta, eu acho que você vai ajudar bastante o idoso que você cuida em relação a estar junto, em relação a sugerir alguma intervenção, esclarecer até para essa esposa, né, o que ela pode fazer para melhorar, enfim, eu acho que você vai ajudar dessa forma, viu? Só a sua preocupação, né, Raquel, já valeu pra caramba, né? Exatamente. Maravilha, aqui, ó, a própria Luana já agradeceu, tem um pessoal aqui falando enfim, do curso de cuidadores, mas falando aí dessas dicas que vocês estão trazendo para a gente, muito importante. Obrigado, pessoal. Bom, a gente está caminhando aí para o final, né? A gente tem o chat aqui está, como diria, bombando, mas a gente precisa caminhar para o final da nossa live e aí tem uma surpresa. O pessoal está perguntando, Raquel, do curso, que curso é esse? Que curso é esse de Alzheimer e tudo mais? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para a gente falar um pouquinho mais sobre o curso e aí a gente caminhar para o final, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, por favor? Tá indo, tá pensando aqui. Agora sim. Sim? Maravilha. Então, o curso é esse aí, ó, incapacidade... Acho que ficou branca a tela, né? Ficou branca. Eita. Vamos voltar aqui, ó. Espera aí. Deixa eu voltar. Fechou a tela. Que maravilha. Mas vamos lá.
Posso ir falando enquanto isso? Vamos lá, deixa eu só falar o seguinte, o curso é o curso de incapacidade cognitiva em Alzheimer. Ele é um curso EAD de 8 horas de capacitação, a carga horária. Ele tem, ele é EAD, como eu falei, e ele tem certificação. E aí, para quem está assistindo essa live, eu vou pedir aí para o Felipe, que está acompanhando a gente, para colocar, eu tinha feito um material para falar do cupom, para quem está assistindo essa live, para quem fez inscrição no Conecta, a partir de agora, até o próximo domingo, dia 1º de agosto, às 23h59, tem um cupom exclusivo de desconto para a matrícula nesse curso. É o cupom Conecta Full, tudo maiúsculo. Eu vou colocar aqui, o Felipe vai jogar aí no chat para vocês, tá? É o Conecta FU. Ele vai dar R$20 de desconto no curso para vocês. Então, o curso é 120, ele sai a R$100. Isso a partir de agora até o próximo domingo, dia 1º de agosto, às 23h59. Raquel, fala um pouquinho desse curso para o pessoal aí, que o Henrique Costa está perguntando que curso é esse, a Comaria Antônio também está perguntando. Fala um pouquinho para o pessoal. Um beijo para os cuidadores todos aí da Help My. Então, gente, atendendo a vários pedidos, né? A gente está tendo vários pedidos de cuidadores há muito tempo para fazer um curso de capacitação sobre Alzheimer. A gente está lançando aí esse curso que eu acho que é o melhor curso que eu já conheci, ainda mais com a Mariana, de parceira aí da gente, onde a gente fala para vocês tudo sobre demência, sobre memória, sobre o Alzheimer, a gente dá enfoque no Alzheimer, todas as alterações de comportamento que tem, todos os estímulos que a gente pode dar, todas as atividades que a gente pode fazer com esse paciente. Então, ou seja, do início ao fim do Alzheimer, a gente vai ter todas as dicas, é um curso muito completo. Quem me dera se eu tivesse um curso desse lá quando eu comecei a minha carreira, há 18 anos atrás. Então, eu acho que é um curso que você, cuidador, precisa de fazer para que a gente saiba e que a gente ofereça um cuidado de qualidade para os nossos idosos. Então, não precisa de falar mais que a população está envelhecendo, que a gente está cansado de saber disso, que a gente está vindo aí uma epidemia de Alzheimer pela frente e nós precisamos estar capacitados. Cuidar de Alzheimer, cuidar de paciente com Alzheimer não é gostar de velhinho, não é gostar de idoso, é se capacitar e saber tratar o paciente da forma adequada. Então, isso reduz essas alterações de comportamento, reduz o idoso estar isolado num quarto, né? Igual alguém citou aí. Então, quer dizer, é muito importante que você, cuidador, saiba cuidar deste paciente da forma adequada. Então, faça o curso, aproveite a oportunidade, se capacite. Agora, eu tenho uma pergunta, Maurício. Eu gostei do curso, eu já fiz minha inscrição, eu posso chamar minha amiga, minha vizinha, a cuidadora que trabalha comigo, eles vão ganhar esse desconto também até domingo ou só para quem está na live? Todo mundo, até domingo, esse cupom é para você que está na live, mas para você que quer presentear alguém e falar, olha, tem esse curso de incapacidade cognitiva e Alzheimer no site da Faculdade Unimed, usa esse cupom aí, Conecta FU, tudo maiúsculo, para garantir aí R$20 de desconto na compra, na aquisição desse curso, tá bom? De hoje, está valendo a partir desse minuto até domingo, às 23h59, corre para adquirir aí o seu curso. Como eu falei, é um curso totalmente EAD, 8 horas de capacitação, com certificação. Tem a professora Raquel aí como coordenadora, tem a Mariana participando também, e aí vocês podem aí ter mais essa capacitação, ter mais esse auxílio aí teórico e prático também para as atividades de vocês aí, de cuidadores de idosos, na parte do pessoal de técnicos de enfermagem e enfermagem. A gente está aí, é só acessar www.faculdadeunimed.edu.br, cursos online, está lá o curso Incapacidade Cognitiva e Alzheimer. Bom, vamos caminhar aqui para o final da nossa live, para o final da nossa transmissão. A gente já falou aí do cupom, só para lembrar, cupom Conecta FU, tudo maiúsculo. O Felipe já jogou aí no chat para vocês o cupom e também o caminho para vocês fazerem a inscrição está aí liberado a partir de agora. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a nossa parceira aí, a professora e coordenadora dos cursos da Faculdade Unimed, porque a Raquel não é só coordenadora desse curso EAD, ela é coordenadora da pós-graduação aqui, a Raquel de Souza Azevedo. Raquel, muito obrigado novamente pela sua participação. Deixo aí aberto para suas mensagens finais.
Obrigada a você, Maurício, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. A gente está lançando vários cursos aí. Fiquem atentos, siga a gente aí nas redes sociais, né, Maurício? Exatamente. Vai Parceria com a ser HelpMine é só o exatamente. primeiro. Exatamente. E obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer de coração cada um de vocês que estão aí assistindo a gente. Eu sei que é difícil, eu sei que o horário de vocês é pesado, a carga horária é pesada, e vocês se esforçaram para estar aqui hoje. Então, aproveitem esse momento, espero que vocês tenham gostado, façam a inscrição de vocês, não percam a promoção, e a gente se vê lá no curso. Obrigado, Raquel. Obrigado também à doutora Mariana, né? Uma honra tê-la aqui conosco, com abordagens extremamente interessantes. Trouxe aí para a gente muito conteúdo, muita coisa na prática. O pessoal perguntou, obrigado, Mariana. É uma honra tê-la aqui conosco. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Claro, Maurício, eu que agradeço a parceria com a Raquel, e na verdade, né, Raquel, é um curso imperdível, uma oportunidade para vocês capacitarem, e eu acho que vocês vão estar fazendo a diferença no paciente idoso, que seja seu familiar ou seu cuidador, fazendo esse curso. Enfim, eu acho que é uma oportunidade imperdível, né, Raquel? E eu agradeço demais a presença de vocês que ficaram conosco até agora, viu? Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço novamente, Mariana, a doutora Mariana, Raquel, e a vocês que acompanharam mais essa edição do Conecta Faculdade no Enemed, agora direto da plataforma da Hospitalar Hub. Aproveitem que vocês estão inscritos aí na plataforma, explorem a plataforma, vocês têm aí acesso a vários conteúdos e a vários eventos. É só acessar a programação ou a agenda no menu superior aqui da tela, e aí vocês podem acompanhar aí os diversos eventos e as diversas ações que estão promovidas aqui dentro da plataforma, e a gente volta aqui pela Faculdade Unimed fazendo um outro evento também na Hospitalar Hub. Muito obrigado pela participação e a confiança de todos vocês. Não se esqueçam, aproveitem aí o cupom CONECTAFU até domingo às 23h59 para adquirir o seu curso EAD de incapacidade cognitiva e Alzheimer. A gente se encontra por aqui em breve. Muito obrigado. Sistema Unimed, novos tempos, novas visões para transformar o mundo. Até mais.